Bom dia. Nós vimos em Romanos 12:3 que cada um pense de si mesmo com moderação, com equilíbrio. E nós estamos vendo exatamente o quê? Porque eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer qual é o meu verdadeiro eu. Nós vimos na vida anterior. Há uma dificuldade de eu responder a três perguntas básicas. Quem sou eu? Qual é o grupo que eu faço parte, eu pertenço? O que eu devo fazer? Então, essas três questões básicas para responder, eu tenho que primeiro entender quais são as mazelas da minha alma. Qual é o grande problema do ser humano nesse mundo? Por que é que tornou-se tão difícil o relacionamento com Deus, com seu semelhante, próximo e consigo mesmo? E tudo isso está retratado no capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado é introduzido no mundo. Os relacionamentos, quando o pecado entra no mundo, se tornam distorcidos. Aí que surgem as doenças, as mazelas da alma, os traumas, exatamente por causa do pecado. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 3 a 13, que diz assim: ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui por esse relato a gente vê que Deus tinha o hábito, todo dia passeava com Deus lá no Éden. Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter um relacionamento de intimidade com o homem, para compartilhar a alegria da criação com o ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança. Mas quando ele vai nessa tarde aqui no jardim, ele nota que tinha algo estranho, algo errado. E Deus faz uma pergunta. Deus sempre faz perguntas. Para quê? Para nos levar a uma alta análise. Para nós descobrirmos a nós mesmos. E aí ele pergunta: onde você está? E aí, pela resposta de Adão e Eva, a gente vai ver o grande pecado. O grande problema que o pecado causou no relacionamento do homem com Deus, do relacionamento com o próximo e consigo mesmo. E aí a gente vê três grandes obstáculos aqui para nós descobrirmos o nosso verdadeiro eu, que a gente vê aqui nesse relato de Gênesis. Primeiro, é o medo enraizado na vergonha. Quando Deus procura o homem se esconde de Deus. E ainda hoje o homem se esconde de Deus por causa da vergonha, o sentimento de culpa. Ele se sente inadequado na presença de Deus, se sente nu, se sente despido. E é por isso que Deus providencia vestes para ele, lá no Gênesis 3:21. É por isso que ele mesmo tentou fazer folhas de figueira e não conseguiu cobrir a sua nudez. Mas isso retrata o quê? O sentimento de culpa, de vergonha. É esse sentimento que muitas vezes a gente busca a religião, os rituais religiosos, para tentar nos esconder de Deus, não para a gente ser descobertos por Deus, não para a gente estar realmente na presença de Deus. Jesus veio a esse mundo para nós estarmos na presença de Deus, para nos providenciar vestes dignas, porque cobertos pelo sangue de Cristo, hoje nós podemos comparecer diante de Deus sem vergonha, sem sentimento de culpa. Então esse medo enraizado na vergonha também dificulta nós mostrar quem verdadeiramente nós somos. Nós temos, no fundo da nossa alma, nós temos vergonha dos nossos próprios atos. Nós temos vergonha, às vezes, das nossas próprias atitudes. E nós não queremos mostrar às outras pessoas a nossa fragilidade. Mas é necessário, às vezes, nós confessar os nossos pecados. É necessário nós reconhecer as nossas fraquezas. A segunda coisa, esconder-se por insegurança. Nós criamos um casulo e nos isolamos das pessoas. E mesmo no nosso relacionamento, no mundo hoje, em função da superficialidade dos relacionamentos, está mais agravado. Nós não deixamos, não permitimos que as pessoas se aproximem de nós, ou não nos aproximamos das pessoas para ter com elas uma conversa sincera. Para ter com elas, na realidade, abrirmos a nossa alma, a compartilharmos a nossa vida uns com os outros. Nós temos medo das pessoas ver que realmente nós somos. Nós temos essa sensação de insegurança. Porque eu sei quem eu quero ser,
O que Deus me chama para ser, eu tenho que descobrir, mas eu sei também quem realmente eu sou. Esse quem realmente eu sou é que eu não quero mostrar para ninguém. Eu não quero mostrar as minhas fragilidades. E aí eu me enclausulo, eu me escondo por causa disso. E me escondo às vezes de mim mesmo, porque dificulta a compreensão do meu verdadeiro eu. E por fim, a culpa enraizada na negação. Adão disse que a culpa era de quem? Da mulher que Deus havia o dado. Então ele culpa a mulher, culpa o próprio Deus. E aí Deus pergunta também a Eva, e Eva diz, a culpa é da serpente. A culpa é da serpente, que de certa forma também culpa a Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas. E ali Deus, quando confronta eles não confessam seus pecados para serem restaurados. E ainda hoje, nós temos a negação, não queremos assumir a culpa pelas coisas da nossa vida. A culpa dos nossos traumas dos nossos pais. Pode ser que isso tenha uma parcela de culpa mesmo. Mas a gente culpa só os nossos pais. A gente não culpa também os nossos erros, as nossas ambições, as nossas frustrações. A culpa, às vezes, de nós estarmos mal espiritualmente é da igreja. Não reconhecer que nós temos culpa também, porque nós não buscamos a Deus como nós devemos buscar. E aí, uma infinidade de coisas, você pode pensar nesse dia e ver quais são, qual é a transferência, qual é a negação que você faz na sua vida em relação às suas falhas. Nós temos que nos enfrentar nós mesmos. E a única pessoa que nós podemos transformar é nós mesmos. Nós não, o Espírito Santo. Mas nós temos que realmente confessar os nossos pecados e buscar a restauração do Espírito Santo. Então que Cristo te abençoe nesse dia.